Oi, gente, aqui são as meninas daqui da ETEC Doutora Ruth Cardoso. Tem misturados aqui do primeiro mil e do segundo mil. E elas estão trazendo os trabalhos dela de artes manuais. Nesse caso aqui, a maior parte dos trabalhos são de crochê. E elas vão contar um pouquinho de como elas conheceram as artes manuais. Esse daqui é o grupo do Clube de Artes e a Artes Manuais que tem aqui na escola. Nesse caso aqui na mesa, a gente tem um monte de trabalhos feitos em crochê. E aí a gente vai perguntar para essas meninas que estão aqui, que são alunas da ETEC Doutora Ruth Cardoso, do primeiro mil e do segundo mil, porque o nosso itinerário é de linguagens, tá? Eu quero que vocês respondam para mim como que vocês conheceram esses trabalhos manuais. Quem pode? Eu sou a Vitória Jaqueline, eu sou do ano de linguagens e desde pequena eu sempre gostei muito de fazer artes manuais. Então eu sempre gostei muito de mexer com biscuit, mexer com argila também. Mas o crochê mesmo eu comecei quando eu tinha uns 14 anos, que foram vários projetos falhos, porque eu não tinha paciência alguma. E aí quando eu entrei na ETEC, em 2023, eu conheci a professora Elisângela, que eu via ela sempre fazendo crochê, e eu comecei a voltar a me interessar um pouco. E então eu comecei a estudar um pouco mais sobre os pontos, sobre como eu deveria fazer e como ter também um pouquinho mais de paciência. Então eu comecei mesmo a fazer crochê em 2023, aqui quando eu ingressei na ETEC. Agora eu queria falar um pouquinho da minha experiência, como eu conheci, né? Eu sempre gostei de artes manuais, nunca tinha conhecido crochê antes de entrar na ETEC. Eu era parte do clube de desenho que tinha aqui na ETEC e eu via muita gente fazendo crochê. Inclusive ela foi uma das minhas maiores inspirações, porque eu sempre via ela fazendo crochê na sala. E eu resolvi começar porque eu vi que tinha muitas possibilidades de criação e me impressionava como que você conseguia fazer tudo aquilo com linha, só com linha. Então, a partir daquele momento eu comecei a crochetar e eu vi que as meninas começaram também e nós começamos a fazer, eu e a Jaqueline. E, inclusive, meu nome é Vitória das Neves, esqueci de falar, sou segundo mil também. Eu sou Maria Clara, do 2000, e depois que a Vitória começou a fazer também, ela e as outras meninas da sala sempre fazendo crochê, sempre aprendendo. E como eu via a Vitória na minha frente, fazendo, aprendendo, começando a aprender a fazer os pontos e perguntava para uma, perguntava para outra, perguntava para a professora como fazia, eu comecei a achar muito interessante o processo de aprender e de fazer as coisas desde o comecinho e como podia chegar em algo muito maior. E como você podia fazer também as coisas que você precisava no dia a dia, tipo, você não precisava sair para comprar uma blusa, por exemplo, poderia você mesma fazer. Aí eu comecei a achar interessante também e decidi aprender. Posso falar? Tá. Meu nome é Maria, sou do primeiro mil. E assim, eu sempre gostei muito de fazer artes manuais, né? Eu sempre gostei muito de desenhar e qualquer coisa que relacionasse a fazer algo com as mãos. E aí, com a minha avó, eu tentei aprender com a minha avó a fazer o crochê, tanto que eu aprendi a fazer a correntinha só com ela. E eu aprendi a fazer correntinha com a agulha e com a mão. Mas aí depois eu não consegui mais aprender, porque ela também tinha paciência pra me ensinar. E aí quando eu entrei aqui na ETEC, eu vi que tinha clube, né, de artes manuais. E aí eu me interessei, porque eu achei muito legal, porque eu nunca tinha feito aula, assim, essas coisas. E aí foi quando eu comecei a me interessar. E aí, tanto que eu aprendi a fazer um pouquinho do tricô e aí eu me envolvi no crochê, porque eu vi que tinha muita coisa que dava pra fazer com crochê. E aí meio que eu comecei a fazer essas coisas e eu achei muito legal, porque isso me ajudou bastante a prestar atenção e ter foco nas coisas. Oi, meu nome é Sabrina e eu vim falar um pouco da minha experiência com crochê e com as artes manuais. Eu não tinha o costume de ter essa habilidade de desenhar ou costurar. Costurar eu até costurava, mas não era um hobby pra mim. Mas aí quando eu entrei na ETEC, eu comecei a me interessar por causa da minha amiga Mota. Porque eu via ela fazendo e eu achava muito incrível, e ela tinha até comentado comigo que quando ela fazia o crochê nas aulas, ela conseguia prestar atenção.
E eu tive curiosidade, porque às vezes eu me disperso muito nas aulas. Então eu comecei a fazer e foi muito legal, porque tipo, abriu portas pra mim de pensar, poxa, eu posso fazer muitas coisas. Tanto que eu fiz bolsa, tô pensando em fazer várias coisas, porque foi algo mais recente. E assim, tá sendo incrível. Inclusive, ai gente, cadê minha flor? Inclusive, eu tô fazendo flores também, várias coisas, e isso tá sendo muito legal pra mim. Meu nome é Andressa e eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com artes manuais. Eu sempre gostei muito de costurar e eu sempre estive muito envolvida com isso porque a minha mãe, ela fazia arranjo com flor falsa. Ela montava vasos e ela vendia antigamente quando a gente morava com a minha avó. E eu sempre gostei muito de costurar, tanto que costurar pra mim era um hobby. E eu sempre gostei muito de roupa, de costurar roupa. E aí quando eu entrei na ETEC, eu comecei a ver a Elisângela fazendo crochê. E as meninas da minha sala começaram a fazer e eu peguei interesse porque eu vi que não era tão difícil assim, porque eu achava que era impossível fazer tudo aquilo só com linha. E eu acho muito legal ver tomando forma, principalmente fazer roupa, porque eu acho incrível aquelas mulheres que ficam fazendo aqueles vestidos longos com crochê, e é maravilhoso. E o meu primeiro coisinho que eu fiz de crochê foi um chaveirinho pra minha mãe, porque ela gosta e eu queria fazer um chaveirinho de coração pra ela. Não, eu sou a Isadora, do primeiro mil. Então, eu comecei a fazer os negócios de artes manuais quando eu era criança. Eu devia ter uns 7 anos, assim, eu pedi pra minha avó me ensinar, só que eu não dei tanta continuação, porque era uma criança meio preguiçosa, eu não queria fazer nada. E eu parei, mas no final de 2019, quando eu fui morar com a minha avó, a minha avó, ela sempre gostou muito de costurar, de fazer crochê, tricô, ela fazia um monte de coisa que, tipo, ficava tipo, nossa, eu ficava surpreendida. E a minha avó, ela começou me ensinando a costurar na máquina, ela me deu uma máquina de costura quando eu tinha 10 anos, só que eu fazia pouca coisa e depois de um tempo eu parei. Aí, no início de janeiro desse ano, eu pedi pra minha avó me ensinar a fazer crochê de novo, porque eu já tinha esquecido, e foi aí que eu comecei a fazer, porque eu percebi que é uma atividade muito relaxante e que me faz muito pensar. É uma atividade que me ajuda muito na minha concentração, porque eu sou uma pessoa que me dispersa muito fácil. E quando eu comecei a fazer, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar muito ligada mais nas coisas, porque eu conseguia prestar mais atenção. Então, é isso. Meu nome é Agatha e eu sou do primeiro mil. Comecei, acho que fazendo desenho quando eu tinha... Eu me lembro, na verdade. Só que eu não guardava os desenhos, eu comecei a guardar depois que eu tive 9 anos. Aí tem uma parte cheia de desenho meu. E eu também começava a fazer costura quando eu tinha, acho que 10 ou 11 anos. Eu queria muito poder fazer bordado, eu comecei a bordar nomes, tipo, um paninho e tal. Mas eu parei com isso porque eu não tinha mais linha. E eu vi a minha avó costurando na máquina de costura, ela também fazia muitas dessas coisas. E eu gostava bastante de fazer isso, de ver isso, né? E eu comecei a fazer crochê esse ano também. Eu aprendi na internet, totalmente vendo tutorial. Eu comprei uma agulha tamanho 4, tamanho errado eu comprei. E um fio que era tamanho 2,5, que eu também comprei errado. E comecei fazendo um crochê bem difícil. Eu comecei fazendo chaveiros, tipo estrelinha. Primeira coisa que eu fiz de crochê mesmo foi os pontos baixos. Eu fiz uma faixa com ponto baixo e ponto alto e ponto alto, meio alto e tal. E depois comecei a fazer chaveiro, que eu mais fazia chaveiro. E agora eu tô começando a fazer amigurumi, porque eu acho muito divertido criar essas coisas de bichinho, de fazer essas coisas, tipo uma arte 3D, sabe? Fazer de crochê, mas eu também quero poder fazer costura, porque eu quero muito fazer roupa também, sabe? Eu tinha muito sonho de ser estilista quando eu era criança. Então, eu vi que já algumas de vocês já responderam alguma coisa dessa pergunta que eu vou fazer agora para vocês. Quando vocês fazem crochê, o que acontece? Bem, então, comigo, antes da gravação, nós estávamos conversando sobre, e eu percebi que... Bom, eu gostaria de saber de vocês o que acontece quando você faz crochê. Nas nossas conversas,
antes da gravação, eu achei muito engraçado, porque todas as meninas aqui falaram que a audição fica mais ampla conforme vai fazendo o crochê. E eu não, eu sou muito visual. Então, enquanto eu tô fazendo o crochê, eu não consigo prestar atenção em nada do que tá na minha volta. Eu não consigo ouvir nada, eu não consigo olhar outra coisa sem parar o crochê. Então, eu sempre tenho que parar o crochê, focar na outra coisa, porque senão eu não consigo. Inclusive, quando eu comecei a fazer essa bolsa, eu sempre ia pro meu quarto para poder fazer no silêncio, porque eu também não consigo fazer crochê ouvindo música, por exemplo, porque eu começo a cantar, então me dispersa. Mas, quando eu comecei a fazer essa bolsa, geralmente eu sempre desligava também a TV. Então ficava um clima totalmente sem barulho, só com o barulho do ventilador mesmo, para poder eu não me dispersar e fazer o crochê tranquilamente. Sim. Então, tipo, quando eu faço crochê, eu descobri que eu consigo prestar mais atenção no que as pessoas estão falando ou no que tá acontecendo em geral. Tanto que, geralmente, eu costumo, quando eu tô em casa, eu faço crochê ou enquanto eu escuto música ou enquanto eu vejo série ou algum filme. Porque eu consigo prestar muito mais atenção nisso. E eu já tinha descoberto isso porque eu só consigo assistir alguma série, alguma coisa e prestar atenção mesmo quando eu tô fazendo alguma coisa enquanto eu escuto. Porque, tipo assim, por exemplo, fazer alguma tarefa de casa, eu sempre coloco a série pra eu ficar escutando o que tá acontecendo, porque eu consigo prestar muito mais atenção. E, tipo assim, acho que o crochê me ajudou muito, porque, assim, dentro da sala de aula eu não consigo ficar assistindo a série, né? Então, tipo, o crochê me ajudou mais ainda, porque dentro da sala eu fico fazendo enquanto eu tô escutando a professora falando. E aí, quando eu tenho que escrever alguma coisa no caderno, eu paro, escrevo e depois eu volto a fazer. E acho que e foi muito importante, acho que, eu fazer isso, porque acho que melhorou muito no meu desenvolvimento dentro da escola, dentro da sala de aula. Tanto escutar uma pessoa falando ou falar com a pessoa. E acho que também ajudou eu a me familiarizar com algumas pessoas daqui. Tipo, por exemplo, eu comecei a falar com a Vitória por causa do crochê, justamente por causa disso. Tanto que eu lembro que bem no começo, quando eu não sabia não fazer nada, eu perguntei pra ela, mano, você tem que me ensinar a fazer a luva. Tipo, não sei se você lembra, foi quando a gente tava indo no corredor lá da sala dos 2000. Você tava tricotando. Sim. Tricotando ou crochetando? Você tava crochetando a sua primeira luva. Aí você terminou, aí eu falei, caramba, que bonito. Sim, foi aquela luvinha azul que ficou muito feia, eu disse que fizeram. Não. Ela ficou muito feia, mas ela tava toda xoxa, capenga. Mas eu acho que, tipo, o crochê é muito bom. E acho que é muito relevante, não, é muito relativo pra cada pessoa, tipo, porque tem gente que consegue ter essa percepção que eu tive e tem gente que não. Mas acho que, tipo, apesar de ter essa diferença, acho que o crochê fez bem pra todo mundo que faz, né? É isso. Eu acho que o crochê me ajudou muito na coordenação motora, porque eu sou canhota. E tem gente, assim, tem famílias que tentam ensinar as crianças a usar a mão direita ao invés da mão esquerda, né, quando elas são canhotas. E, tipo assim, a minha coordenação motora sempre foi péssima, principalmente a minha letra. E aí eu acho que a minha coordenação motora fina melhorou por causa do crochê, dos movimentos. E também me ajudou com a tendinite, que eu tinha tendinite na mão. Não sei porquê. E me ajudou, melhorou bastante, juro por Deus. E na concentração também, igual a Mota. Sim. Esse negócio que a Mota falou, eu concordo demais nessa questão de conseguir prestar mais atenção na aula. Antes, eu me esforçava pra tentar prestar atenção, mas às vezes qualquer coisinha me dispersava muito rápido. Tipo, eu começava a olhar, ou às vezes eu ficava mexendo assim no meu lápis e tipo assim, eu me perdia na aula e não entendia nada que a professora falava. E tipo, quando eu comecei a fazer o crochê, eu senti que a minha audição ficou mais ampla e eu consegui raciocinar melhor, conseguir alinhar os meus pensamentos, porque às vezes eu imagino que os meus pensamentos são tipo uma linha que tá tudo assim, ó. E quando eu tô crochetando e eu tô prestando atenção na aula, por causa do crochê, essa linha vai seguindo e ficando retinha. E eu acho isso muito legal. Eu sinto que o crochê me ajudou porque eu sou meio impaciente, assim, sabe? Eu tô fazendo uma coisa, mas eu quero terminar a aula pra fazer outra coisa. Então, se eu tô fazendo crochê enquanto tô, por exemplo, assistindo a aula, eu sempre tô fazendo crochê ali. Eu não preciso mais olhar porque eu tô prestando atenção na aula e eu, de tanto fazer o mesmo movimento, já decorei, então eu não preciso ficar olhando. Só de vez em quando que eu vou terminar ali o ponto, aí pra começar a nova carreira eu olho. Mas eu ainda tô prestando atenção na aula. E eu tô fazendo uma coisa que eu sei que eu vou terminar porque eu tô fazendo ali.
Eu faço no ônibus, faço em casa, faço na escola, faço em todo lugar. Por quê? Porque eu acho que isso me ajuda com a questão de, você tá fazendo alguma coisa e você não precisa esperar isso acabar. Porque eu sei que, por exemplo, explicação na escola, você tem que ouvir. Você não pode colocar no 2x e passar tudo. Então, eu sinto que isso me ajudou com essa questão de ser muito ansiosa para fazer as coisas. E também na questão da concentração também. Porque eu me concentro, mesmo fazendo crochê, eu consigo me concentrar mais na aula do que no crochê que eu tô fazendo. Eu gosto de fazer crochê porque às vezes quando eu tô fazendo, acontece de eu errar bastante os pontos ou da linha se desfazer ou a agulha entrar no meio da linha, eu me estresso com essas coisas. Ou quando eu erro a contagem de pontos, eu me estresso bastante. Mas ao mesmo tempo eu gosto bastante porque me dá uma sensação de satisfação de que eu tô fazendo algo útil. Porque eu geralmente gosto de fazer coisas que eu vou usar. Por exemplo, as próprias bolsinhas que eu faço pra guardadinha, ou quando tem um aniversário, alguma coisa que eu vou dar presente pra alguém, mas eu não tenho tempo para comprar, ou que procurar alguma coisa eu faço logo. Então eu acho que é muito mais prático, me dá essa sensação de que eu tô fazendo algo útil, que eu não preciso buscar por fora. Eu vou seguir a mesma linha da moto e da Sabrina, porque eu sou uma pessoa muito noturna, tipo, eu não funciono de dia. E sempre à noite me dá toda noite me dá aqueles picos de energia e eu começo a fazer tudo de uma vez à noite. E então assim, de manhã eu vinha pra escola e eu não conseguia prestar atenção nas aulas porque eu tava sempre alheia, não tava escutando nada.